Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Como é maravilhoso pensar que o filho do seio do pai, o único que conhecia seus segredos divinos, se tornou homem para contar o que Deus é e para nos levar ao conhecimento de Deus e aos propósitos de seu amor. Os pensamentos eternos de Deus foram encerrados em uma cena em que o homem não poderia entrar, de modo que não poderiam ser falados por Moisés ou por qualquer dos profetas da antiguidade. Mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o declarou. No capítulo 3 deste Evangelho, o Filho de Deus não apenas fala das coisas terrenas, as coisas concernentes ao reino de Deus, mas também das coisas celestiais, as coisas concernentes à vida eterna. João capítulo 3, verso 12. Ele era a expressão daquela vida eterna, a vida que estava com o Pai na eternidade, e veio para torná-la conhecida e morrer na cruz, para que aqueles que crescem nele tivessem a vida eterna. No capítulo seguinte, o Filho fala à mulher samaritana sobre a adoração ao Pai, dizendo-lhe que Deus não buscava a adoração de Gerizim ou de Jerusalém, mas a adoração daqueles que deveriam adorá-lo em espírito e em verdade. Essa adoração ao Pai só poderia ser assegurada por meio da revelação do Pai na pessoa do Filho e no poder da habitação do Espírito de Deus, por meio de quem a vida divina seria comunicada àqueles que vieram ao Filho. O capítulo 5 nos mostra, no homem impotente, o desamparo do homem debaixo da lei. O ministério angélico poderia dar alívio ocasional para aqueles que poderiam se valer dele, mas o Filho de Deus veio em graça para manifestar um poder divino que poderia tornar os homens superiores às suas circunstâncias. O Pai havia trabalhado até então. Agora, o Filho estava presente neste mundo para trazer à luz o que Deus havia feito, e para trabalhar na mais rica graça e em amor soberano, em relação aos segredos profundos que estavam escondidos no seio do Pai. Se o Filho estava trabalhando, não era independente do Pai, pois ele diz em João capítulo 5, verso 19, abre aspas, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Fecha aspas. Quando o descanso de Deus foi quebrado pela entrada do pecado neste mundo, o Pai começou a trabalhar em vista de outro mundo no qual o pecado nunca entraria. Em uníssono com o Pai, o Filho veio para ser um obreiro, um trabalhador, neste mundo, trabalhando como o amado do Pai. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. João capítulo 5, verso 20. Ao longo dos séculos, o Filho foi a testemunha de tudo o que o Pai havia realizado, e o que o Filho acabara de fazer para curar o homem impotente foi uma obra do Pai realizada pelo Filho. Mas havia obras maiores do que as que já haviam sido manifestadas. O abrir dos olhos do cego de nascença era uma delas, mas a ressurreição e a vivificação são especialmente mencionadas. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica-os, assim também o Filho vivifica quem ele quer. João capítulo 5, verso 21. A ressurreição de Lázaro foi o penhor do que estava por vir, pois certamente virá o dia em que, por ordem do Filho, todos os que estão nas sepulturas ouvirão a voz e sairão,
os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, verso 28 ao 29. Enquanto isso, a voz vivificante do Filho de Deus é ouvida nas almas dos homens. Aqueles que ouvem a sua palavra e creem naquele que o enviou têm a vida eterna. E os mortos que ouvem sua voz recebem vida divina em suas almas. Todo o julgamento também foi confiado ao Filho, para que todos os homens honrem o Filho, assim como honram o Pai. O Filho veio como homem ao mundo para a glória do Pai, e o Pai cuidará da honra daquele que o glorificou. Os homens rejeitaram o Filho e o colocaram na cruz, mas sua glória e honra estão garantidas na guarda do Pai. Todos os homens ainda serão levados aos pés do Filho. Aqueles que creram nele o adoram com alegria. Aqueles que se recusaram a honrá-lo em vida serão compelidos a se curvar diante dele quando ele se sentar no tribunal. Quão grande foi a obra do Filho de Deus em virilidade, na sua humanidade. Ainda ele diz: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Conforme ouço, eu julgo, e meu julgamento é justo, porque eu não busco minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João capítulo 5, verso 30. Ele estava tão profundamente comprometido com a vontade do Pai, que suas obras estavam em perfeita harmonia com o que o Pai vinha fazendo. E todos os seus julgamentos foram feitos à luz do que o Pai desejava, o qual o havia enviado. Que contemplação maravilhosa para os nossos corações! Vemos o Filho, uma pessoa divina em varilidade, ocupado apenas com a vontade do Pai, de forma que todos os seus pensamentos, obras e julgamentos estão em perfeita consonância com essa vontade.